Você entendeu, Sérgio? Sim. Oi, Alex. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, Alex. Bom Tudo bem? tê-los aqui, graças a Deus. Pudesse lhe ver hoje, Boa ficou melhor noite. ainda. Olá, boa noite, Jandira, tudo bem? Boa noite. Olá, Virgínia. Ó, Bem, graças a Deus. E aí, Jura, tudo bem com você? Olha. Tudo bom. O Sérgio está te tratando bem, né? Qualquer coisa você fala comigo aí, viu? Muito bem, muito bem. Tá me complicando a vida. Já chega. avisa que a gente vai. Eu também vou. Minha mãe já deu. Já Eu sei que ele cuida muito bem de você, viu, Jura? Eu sei, ele é gente boa demais. É. Então, nós temos aqui a Irani com a gente hoje. Tudo bem, Irani? Você é a primeira vez conosco, não é? Ou não? Não, eu já participei, mas eu estava sem a foto, só estava o nome. Das parábolas é a primeira vez eu participei da Vida Após a Morte. Legal, beleza. Seja bem-vinda, viu? E fique muito à Obrigada. vontade para perguntar, para depois o que você quiser colocar, falar, discordar, que não tem problema não, tá? A gente está aqui tudo para trocar uma ideia, tá? Tá Bom. bom. Tá, e aí, Cláudio, tudo bem com você? Tudo bem, mano? Graças Paz a a Deus. todos. Me desculpe de novo, porque eu estou esquecendo o nome da sua bela esposa. Simone. Simone. Tudo bom? Oi, Simone. Muito bem. Deus abençoe você, querida. Amém. Tudo bem. Temos Boa aqui noite, Alex. quem que tá? O nosso irmão Gracino, tudo bem? Como é que vai? Bem? Graças a Deus. Só precisando aí de uns 10 mil emprestados. Se o irmão tiver, eu aceito aqui. Do Manda o mais, número tá da tudo conta bem. aí. Manda o número aí. Posso mandar a minha também? Pode, Pode mandar. pode postar o número das contas aí e mandar para ele que o homem tem grana. Pode mandar. Eu não tenho, mas o papai falou que eu posso ter. Brincadeira, viu? Brincadeira. Deus te guarde aí. Tudo bem, Amém, Alex? Jesus. Oi, Luísa, tudo bem? Graças a Deus. E você, tá tudo Que tranquilo? bom. Caminhando? Graças a Deus, tudo bem. Ah, que bom. Fico feliz aí, viu? O Reinaldo tá com a gente também. Tudo bom, Reinaldo? Tudo. Beleza. E a Tônia e os filhotes aí, estão tudo bem também? Então, graças a Deus. É que eu vim trazer a Indy no inglês, por isso que eu tô sem a imagem aí. Eu tô só no áudio no carro aí. Ah, não, tudo bem, tranquilo. Um abraço Mas eles, nela aí. mas eles estão bem, sim, graças a Deus. Que bom. Temos aqui também o Francesco e a Sueli, me parece. Eu não sei se é a Sueli ou a Francesco são os dois que estão aí com a gente, mas sejam bem-vindos. O Pedro ali também. O Pedro está de Cecília hoje, né? Boa noite para os irmãos aí. Boa noite, Francisco. Bem-vindo. Deus te abençoe. Alcione está ali também. Tudo bem, Alcione? Que bom. De vez em quando, né, Alex? Dá essa trocadazinha de nome. Ah, não tem problema não. A gente sabe que você é você mesmo. Então. Tranquilo. Ah, o Emerson está aqui com a gente também. Bem-vindo. Que Deus te abençoe. Temos a Jandira ali conosco também. Alguns irmãos vão entrando também, né? Então a gente vai dar um tempinho só para esperar aqui. Eu quase achei que não daria para fazer hoje, porque deu um problema aqui no prédio, na internet. Aí estava sem o switch, mas eu ia fazer pelo plano do celular, né? Mas aí voltou. Depois de um tempo aqui, reclamei lá e tudo. Acho que eles deram um jeito aí. Então estamos bem aqui. O Sérgio, a internet sua aí, ela oscila muito ou é tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, beleza. Muito bem. E eles me botaram um cabo, antes essa era só Wi-Fi. Aí eles vieram uma vez para arrumar a televisão e eu dei uma reclamadinha assim, aí o cara botou cabo, tudo. Então aí. Infelizmente, a gente tem que reclamar para poder conseguir as coisas, né? Não deveria É, ser e, assim. sabe que, e eu me dou legal com o cara que veio, sabe? Aham.
Eu elogiei ele para o chefe dele, entendeu? Eu telefonei para o chefe dele e elogiei. Aí, Isso é bom. ele arruma tudo que tem aqui, ele dá uma olhada e tal. Aí ele faz até o mais, sabe? Até mais. Muito bem. E aí, seu Josildo, tudo bom? Tudo em paz? Tá conectando o seu áudio ainda aí. Boa noite. Buenas, boa noite. Bem-vindo. Tudo bem, Alex? Como é que você tá? Graças a Deus. Já me perguntaram hoje, eu falei que eu tô bem, só tô precisando de uns 10 mil emprestado aí. Se tiver, a gente... Nós fizemos um bolão no quartel desses 120 milhões, só que nós não ganhamos, cara. Ah, então, olha aí. Ai, que coisa. R$ 650 só que deu. Pois é, pois é. Os veteranos, nós fizemos um bolão enorme, mas fazer o quê? Aham. Tem um próximo. É, nas empresas, né, no quartel, o pessoal faz. E a sua, como é que ela tá? Graças a Deus, estamos bem. Graças a Deus. É isso aí. Falou, chefe. Mais uma semana, Hoje, graças a meus Deus. filhos estão... Essa semana sem nenhum atropelo, graças a Deus, tá tudo bem. Puxa, eu fico feliz, hein? Você passou aí uma semana passada. Foi, cara. Esse mês Foi. é bem difícil, né? Mas agora, graças a Deus, está tudo sob controle. Ótimo, fico feliz. Amém. Como é que estava o tempo aí, Alex, hoje? Tranquilo, nublado e agradável, não choveu. E aqui chovendo. É? E então vai vir para cá. Começa aí embaixo, vai subindo aqui para Floripa aí. Se quiser mandar um pouquinho para Fortaleza, viu? Pode mandar. É, rapaz. Eu sei que o Nordeste aí é uma cheia, né? Tá... Rio Grande do Sul, aqui, janeiro, fevereiro e março, não deu uma gotinha. Separar? É o O Centro-Oeste. sol já se foi todo. Verdade. A Enite entrou agora também aqui. Olá, Enite. Boa noite, seu Alex, tudo bem? Graças- Segunda-feira não deu de entrar, por causa do vento, a conexão aqui estava baixa, não consegui entrar na segunda-feira. Segunda-feira Falei para a Sandra, tava demais mesmo. Muito vendaval aqui. mas foi só comigo ou aconteceu com algumas pessoas? O meu aqui manteve, não teve problema não, mas o vento estava muito forte mesmo. Eu até achei que também fosse ter problema. Mas não foi o vento, a conexão aqui que não pegava. É, então. Não pegava. Deve ter Tá? caído alguma Foi coisa. isso aí que até eu entrei atrasada, tá? Porque eu cheguei aqui atrasada, que eu levei a Marilene. Quando chegou aqui, eu não conseguia de jeito nenhum. A Bianca, né? Fazendo para mim, não deu. Tá? Fazer o Não quê? sei se foi Agora, pelo horário. Vocês sabem que todos os bate-papos são gravados, né? E a gente depois posta Isso aí, lá. só que eu não Aí, tive se tempo quiser- ainda para ir lá, sabe? Não, tranquilo, mas É, se der um isso. tempinho, né? Vai lá no canal do YouTube e Isso. dá uma assistida. Aí não tem erro. Obrigada, seu Alex. Vai estar tudo bem. Bom, Tá tudo graças bem. a Deus, que bom, viu? E aí, Adriana, tudo bem com você, Que querida? bom. Bem-vinda. Boa noite. Muito bom ter você aqui. A Bia também está com a gente. Olá, Bia. Oi, Alex, tudo bom? Tudo ótimo, querida. Graças a Deus, tudo em paz. Ah, então tá ótimo. Legal. A Sandra também entrou agora com a gente aqui. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, graças a Deus. O senhor como é que tá? Tá Eu bom? também, tomei banho, tô tranquilo. Tô bem. Ah, eu também tomei um banhozão também. Não tá bom. Ah, tô vendo, tá limpinha. Tá cheirosa. Elas Tá estão com aquele irmãs, sabonete viu? Elas são Lifebuoy. irmãs. Tá com sabonete Lifebuoy. Ai, que horror! Nossa! Enite, esse Lifebuoy é do teu tempo mesmo, tá? Ai. É palmolive Ai, gente. e depois passa no cabelo Neutrox. Nossa, essa foi longe. Shampoo, não, Nossa, creme rinse. nossa. Creme rinse. Nossa. Gente, então vocês são velhos. Não cheguei a usar, não, viu? Não. Eu lembro do comercial daquela moça lá. Você lembra da minha voz, mas o meu cabelo? Quanta diferença. Eu usava presidente. Lembra do presidente grandão? Lembro.
Vou falar nisso, Alex. Eu entrei no YouTube, aqueles dados que você me passou, eu vi lá eu não vi filme, eu vi as músicas. Ah, ok. Lembrei muito a seleção de música lá, olha. Umas músicas legais, mais antigas, algumas medianas. Eu pus mais assim, não coloquei nada novo não, mas umas boas músicas, né? Nossa, nem precisava das boas. Tinha um colega aqui junto, aí ele falou, isso que é música. Eu consegui escutar Elvis Presley, acho que tem umas 4 que ele canta lá da Igreja Batista de lá, né? Mas Isso, muito bonita. Exatamente. O Alex, Sinatra. passa para mim, por favor. Vocês vão adorar, viu, Passo pessoal? sim, É eu te muito bom passo lá mesmo. depois Então, é o canal do YouTube da igreja aqui de Floripa, né? Então nós temos lá várias playlists, nós estamos montando ainda, mas tem uma de filmes, e aí eu fiz até uma sugestão, tem o filme O Quarto Sábio, com Martin Sheen, muito legal. Então tem filmes, alguns são filmes com cunho cristão, outros são filmes que não são com cunho cristão, mas são filmes muito bons, que tem uma mensagem legal e tal. Então tem, e também tem uma playlist de músicas, né? Mas não são músicas necessárias, são na verdade músicas com vídeo, né? Então são clipes de É a vários Igreja de cantores. Cristo de Tem Roberto Floripa? Carlos, tem vários cantores e cantoras estrangeiros e brasileiros também. Então, a gente está montando lá. É a Igreja de Cristo em Floripa? Isso. Legal. Tá onde, Viviane? Luísa, se for no Google, se for no YouTube, você coloca SEB, Centro de Estudos Bíblicos, a sigla CEB, Igreja de Cristo em Floripa. SEB, eu vou ver. Igreja de Cristo. Mas eu te mando depois o link lá. Tá legal, obrigado. Aí, geralmente o pessoal não coloca, né? E a gente ouve música de boa qualidade, filmes de boa qualidade, é bom. Não, mas eu vou botar um tempo na cara para não vacilar. É bom. A Márcia Mazetti está com a gente aqui. Tudo bem, Márcia? Beleza? Tudo. Ótimo. Nosso irmão Edilson aqui está no colinho dele. No colinho dele. A Lu. Tudo bem, querido? Tudo bem, Alex. Tudo na paz. Olha, eu tô atrás de uma jaca, viu? Muito boa. Tô Certo. captura aí. Não encontrei ainda, mas assim que eu encontrar, eu te dou um toque. Ok. Já sabe que a gente tá ligado Livre na da jaca. gente no seu paraíso aí. O Edilson é meu companheiro de jaca. Ele gosta de jaca, eu também. Então a gente Ai, eu adoro jaca. é muito bom. Muito Nossa, bom. jaca é bom para comer até como salgado, dá até para fazer comida Dá, salgada com isso. jaca, uma delícia. Dá para fazer até Até com carne, feijão é carne bom. vegetal, dá para fazer muita coisa. Aprendi isso no Nordeste, uma Isso. delícia. E quando eu compro uma boa jaca, eu cozinho os caroços. Eles ficam maravilhosos, parece pinhão. É muito Ai, isso eu não sabia. Pois é, vivendo e aprendendo. Então, da jaca, a gente aproveita muita coisa. Lá Até em os Guarulhos, Acho que eu nunca comi jaca na minha vida. Não? Nossa. Tá bom. Nossa, uma delícia. Quando eu encontrar a Alex, jaca, aquela- eu vou levar para você aí, viu, querida? Hein, Alex? É aquela fruta grande que tem um tipo dos miolinhos dentro. Isso, é aquela lá que se cair na sua cabeça, te mata. Tem uma Não, é jaca aquela- do Nordeste, meu irmão, tem jaca de 30 quilos. Tem Isso jaca mesmo. que é imensa. Isso mesmo. Tem a jaca Essa mole aqui e tem a jaca dura. Tem dura e mole. A mole, se você cair na tua cabeça, ela se vai. Agora a dura te mata. Exatamente. Depende do tamanho. Olha, eu já vi já. Já é uma delícia, já. É uma delícia. É muito gostoso. Eu faço doce também. Eu gosto. Tu abre ela, come assim. O Reinaldo, chato de abrir uma jaca que não sobra. tá aqui como Até o Reinaldo. caroço a gente come. Isso. Mas não é o Reinaldo, é a esposa dele também que tá ali. Né? Não. É a quem que era? Sumiu ali, apareceu e sumiu. Eu não lembro o nome, eu ia falar lá de Blumenau, mas depois ela aparece aí e fala o nome. Ô, Alex, Oi? não precisa passar, não. Acabei de achar, tá? Obrigada. Ô, beleza, tá joia. Tá bom então. Vou dar um oi aqui pra Cris. Oi, Alex. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Viu? Bem-vinda. Eu. Tá bom.
Elivan está aqui também com a gente. Eu acho que é a primeira vez. Posso estar enganado. Mas seja bem-vindo ou bem-vinda. O nome pode ser dúbio aqui. O Ricardo Takara está com a gente também. Bem-vindo, Ricardo. Deus te abençoe aí. O Wellington também está conosco. Bem, já deu aí uns minutinhos. Acho que já podemos conversar. Sim. Ok. Vou pedir para o nosso irmão Sérgio se ele pode dirigir uma oração para a gente bater um papo, aí eu explico direitinho como é que vai ser hoje. Oremos então. Senhor, querido Deus e Pai Santo, chegamos na tua presença agora. Estamos aqui, Pai, mais uma vez para estudar a tua palavra. Que tu possa iluminar o nosso irmão, que ele possa nos ensinar, que nós aqui venhamos a nos dedicar, venhamos a aprender para pôr em prática. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Amém. Lembre-se bem, eu peço que você feche aí o seu microfone. A gente vai fazer como sempre. Vamos ter um direcionamento aí nas parábolas. Depois a gente para. Se der para parar 2 vezes, tudo bem. Senão a gente estrategicamente para e podemos expor aí o que nós observamos, né, as considerações, enriquecimento, pergunta, fica à vontade, né? A ideia é que todos nós possamos aprender de uma forma bem simples, mas não quer dizer que não seja profunda, né? Esse contexto todo das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos ver 2 parábolas bem interessantes. Lembrando que todos esses bate-papos eles ficam gravados, e aí se você quiser acessar, e também o material dele, que são os slides, né? Nós postamos no grupo de WhatsApp, que é Bate-Papo Bíblico. Esse grupo de WhatsApp, ele não é para postagens, a não ser as postagens referentes aos links e também ao material dos estudos. Então, ele é fechado, né, para as pessoas postarem, exatamente para não ficarmos sobrecarregando com postagens e sermos bem específicos ali. Então, só se refere a material. Qualquer pergunta ou algo que queira conversar fora, né, você pode acessar ali o meu WhatsApp, e eu sempre respondo, nunca, que eu me lembre, nunca deixo de responder, então a gente está aí sempre à disposição, tá ok? Se tiver alguém hoje aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, pode ser sem vergonha, ou seja, não tenha vergonha de perguntar, falar, se manifestar. O que não pode é a gente ficar com dúvidas, né? Se não conseguirmos no grupo a gente ter uma resposta plausível, aí no próximo encontro, no próximo bate-papo, até lá a gente pesquisa e traz aí o que for necessário para ajudar a gente a entender e crescer, tá bom? Então eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente poder começar. Ok. Então vamos lá. Nós temos falado nas quartas-feiras, sobre as parábolas de Jesus, né? São aí 45, às vezes se inclui uma ou outra bem pequenininha também, mas em média são 45 parábolas de Jesus. Nós já estamos quase finalizando essas parábolas, temos visto várias delas. Lembrando que Jesus falou e ensinou por parábola, e às vezes quando você identifica uma parábola e lê aquela parábola, você pode correr o risco de perder aí a noção, né, do que você está lendo. Por quê? Porque toda parábola tem um contexto, não é? Ela está dentro de um contexto e ela é apenas uma ilustração sobre algo que Jesus está ensinando. Agora, Jesus às vezes ensina um mesmo tema e ele conta 2, 3, 4 parábolas. Então você precisa aprender a lidar com a leitura, neste caso aqui, de parábolas.
Significa que quando nós lemos as Escrituras, nós trazemos uma tradição de ler a Bíblia fracionada, por versículos, né? Por pequenos textos. Claro que isso é bom. No entanto, isso vicia, às vezes, a gente a ler a Bíblia dessa forma, e aí esquecemos que a maioria dos textos bíblicos, né, dos livros, foram escritos de forma contínua, como uma carta, né? Então, lendo apenas um pequeno pedaço, a gente pode, e geralmente muitas pessoas caem no erro, de entender e interpretar aquele texto de forma errônea. Por quê? Porque ela perdeu o contexto. E então, no estudo das parábolas, é importante, né, seguir aqui os procedimentos de interpretação que são básicos, né? Eu vou dar aqui 5 deles e depois a gente posta este slide também lá no grupo de WhatsApp, ok? Então o primeiro é: encontre o contexto que deu motivo àquela parábola. Se você vai ler uma parábola, leia e depois vai voltando no texto para você encontrar o fio da meada, ou seja, onde iniciou aquele assunto ou aquela ocorrência com Jesus para que ele falasse aquela parábola. Se você não entender o motivo que levou ele a dizer aquela parábola, você pode interpretar de uma forma errada. Então a primeira coisa é encontrar o contexto que deu motivo àquela parábola, o início, né? Nós vamos fazer um exercício hoje sobre isso. A segunda coisa é: observe o que desencadeou a parábola ou as parábolas e mantenha o foco nisso. Do momento que você entende qual foi o motivo que levou Jesus a contar aquela história, falar aquela parábola, então faça um exercício mental de, lendo a parábola, sempre voltar mentalmente ao assunto. Por exemplo, vamos imaginar que alguém criticou Jesus porque ele andava com pecadores. Jesus foi criticado porque entrou, comeu, tocou, falou, né? Entrou na casa de pecadores. Ele foi criticado pelos religiosos da época. E em alguns desses casos, ele contou algumas parábolas a respeito disso. Então, toda vez que você estiver lendo a parábola, para um pouco e exercita sua mente voltando sobre o que é mesmo, qual era o motivo mesmo, por que que... Então, isso vai te dar essa condição de não se perder, ok? Sempre que você lê o texto, aí você volta lá para entender de novo. Ah, foi por causa disso. Aí você continua lendo novamente. Sempre é bom voltar ao ponto, fazer esse treinamento para você não se perder na interpretação, ok? Terceiro, relacione a parábola com o motivo dela ter sido dita. Então você não apenas volta ao tema, aquilo que levou Jesus a falar, mas você vai relacionar então, então quer dizer que quando ele disse aqui que não se mistura remendo de pano velho com pano novo, ele estava falando de não misturar a lei com os ensinamentos dele, porque não iriam bater. Olha aqui o contexto. Então você vai sempre buscando relacionar o motivo da parábola, não é, com o motivo ou com o que Jesus, o que levou ele a ensinar, a falar aquilo. Ok? Depois, observe as conclusões. Não é? Observe as conclusões de Jesus e veja se há uma continuidade na mesma cena. O que significa isso? Depois que você lê, quando você estiver lendo a parábola, geralmente, Jesus vai ter ali no finalzinho, ou próximo ao final da história, ele vai dizer: assim pois, portanto, vocês então, ou seja, ele vai fazer uma aplicação. Às vezes essa aplicação fica um pouco escondida. Em outras parábolas, como no caso da parábola do semeador, que nós já vimos, na parábola do joio, que nós também já vimos, Jesus ele dá uma explicação. Ok? Então, além dele fazer uma aplicação no momento, ele vai explicar toda a parábola. Isso é uma bênção, porque aí a gente tem ele tanto dizendo a parábola, ensinando, como ele também dando a explicação. Aí não tem como você errar a interpretação, né? Porque ele mesmo está explicando o que é. Ele está dizendo que é a parábola do semeador, ele disse que é a parábola do joio. Então a gente lê
e fica tudo esclarecido. Agora, quando ele não dá explicação, ele dá uma aplicação. Aí a gente tem que usar a aplicação para poder ver se estamos entendendo corretamente. Tá? Aí outra coisa aqui no 4 é que você depois tem que continuar lendo o texto para ver se não há uma continuidade da mesma cena. Hoje, nas nossas parábolas, nós vamos ver essa prática de dar continuidade à leitura do texto, e aí vai desencadear na mesma ocorrência outra parábola, por exemplo. Vai ficar fácil de ver isso. E por último aqui, né, você faça uma aplicação prática, tanto para aquele momento histórico, naquele caso, naquela ocorrência com Jesus, quanto para hoje. Em termos técnicos, isso se chama exegese e hermenêutica. O que é exegese? É você entender o texto no seu contexto geográfico, histórico, lá naquela época. E o que é a hermenêutica? É trazer o princípio, aquele ensinamento, não é, para hoje e aplicar na sua vida. Então, esse exercício é extremamente importante a gente saber fazer na Bíblia. Porque você vai ler um texto que foi falado por Jesus há quase 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, para a cultura judaica. E para eles teve um sentido muito mais específico do que para nós. E aí quando você traz para hoje, você tem que então extrair a essência daquele ensino para fazer uma aplicação prática para a sua vida hoje. Levando em conta que nenhum texto da Bíblia foi escrito por acaso ou sem propósito. Então o Espírito Santo de Deus, ele inspirou esses homens a escreverem a palavra, e eu tenho certeza de que tudo que está posto na Bíblia, quer Velho, quer Novo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento, tem um propósito real, um propósito para todos nós, desde que quando foi escrito para aquelas pessoas que foram os primeiros ali, né, os destinatários originários, até nós que estamos lendo por tabela, mas aplicando todo aquele conhecimento, aqueles princípios. Então, cabe a gente saber filtrar isso tudo para poder trazer essa essência e viver o Evangelho de forma pura, né? A palavra de forma pura. Nem sempre a gente consegue, porque somos humanos e estamos num processo de aprendizado. O grande benefício é que nós cristãos estamos sempre em busca da verdade e abertos a ela. Então, um irmão, às vezes, lendo um texto que a gente já lê há muito tempo, percebe algo que estava ali esse tempo todo e a gente não observou, não percebeu. E aí a gente vai aprendendo. A gente tem visto muito isso aqui. Então, hoje é isso que nós vamos fazer de uma forma prática, não é? Nós faremos aí um exercício na prática em duas situações em que Jesus vai ensinar por parábola. Olha que legal, né? Então, o primeiro aqui, é a parábola dos dois irmãos, em que o pai, ele pediu, né, para eles irem trabalhar na vinha. Pediu para um, depois pediu para o outro. E aí, essa parábola, ela foi dita, ela foi falada, ensinada para os saduceus e sacerdotes do templo. Saduceu é uma seita judaica muito antiga, formada basicamente pelos sacerdotes, pelos levitas, né? Enquanto que os fariseus é uma outra seita da época de Jesus, muito popular, que não era formada pelos sacerdotes, ela era formada pelos homens de bem. E essa seita dos fariseus, ela começou lá na Babilônia, no exílio, quando os israelitas foram levados, né, por Nabucodonosor para a Babilônia, ficaram lá 70 anos sem poder adorar, o templo estava destruído e não podiam praticar os atos de adoração templária. E aí lá no exílio, então, os homens de bem, religiosos, eles fundaram a sinagoga, a casa de oração. Era necessário 10 homens judeus para começar uma sinagoga. E na sinagoga, então, eles mantinham preservada a leitura da lei, dos profetas, dos salmos, as orações, não é? Então, os cânticos, a cultura judaica, ela era formada em torno do conceito da sinagoga, lá no exílio. Quando eles voltaram, então, para Jerusalém,
não é? A sinagoga, ela acabou em Jerusalém. Em Jerusalém não havia sinagoga. Por quê? Porque lá tinha o templo, né? Quando o templo foi restaurado, então se tinha o templo. Então as sinagogas, na época de Jesus, elas só existiam em cidades fora de Jerusalém. Na cidade de Nazaré, onde Jesus viveu boa parte da vida dele, tinha sinagoga. Cafarnaum, onde ele morou um tempo, tinha sinagoga. E pelo mundo inteiro, onde tem judeus, mais de 10, eles formam até hoje a sinagoga. Agora, como não tem mais o templo, né, o templo foi destruído, então você vai encontrar hoje sinagoga em Jerusalém. Tá? Porque o templo não existe mais. Né? No ano 70, depois de Cristo, foi destruído lá e até hoje, quase 2000 anos aí, sem templo. Ok? Então, a primeira parábola foi para os saduceus. Esse público aqui, ou os sacerdotes, são os religiosos da época dessa linha. Eu poderia, fazendo uma comparação, aqui foi para os católicos. E aqui, a parábola dos dois devedores, que Jesus falou na casa de um fariseu. Tá vendo? Saduceu, fariseu. Eu estou contrapondo aqui no seguinte sentido. Eles eram israelitas, mas divididos em duas seitas. Saduceus e fariseus pensavam diferentes. Os saduceus eram liberais, não acreditavam em espírito, não acreditavam em vida após a morte, acreditavam no aniquilamento. Os fariseus acreditavam em anjo, espírito, vida após a morte. Eles eram israelitas, mas eles tinham pensamentos doutrinários diferentes. E Jesus vai ensinar para uma parábola e para outro outra parábola. Né? Então eu só estou comparando aqui. É como se, em nível de religião, Jesus estivesse falando para os católicos e para os evangélicos. Né? Os dois se dizem cristãos, mas têm doutrinamento e pensamentos diferentes. Né? Jesus enfrentou isso lá na sociedade dele. Né? Então vai ser bem interessante aí. Então vamos lá na primeira parábola, que é o pai que faz um pedido para os dois filhos. Então nós temos lá o seguinte contexto. Lembra que eu falei que é bom encontrar o contexto? Então, como é que a gente encontra o contexto? Eu vou até clicar aqui. Aqui, ó. A parábola em si, ela está no versículo 28 de Mateus capítulo 21. Não é? Mateus capítulo 1, versículo 28. Então, olha só o que a parábola diz. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Vai lá. E ele respondeu: Sim, pai. Sim, senhor. Porém, ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa: Filho, vai lá trabalhar na vinha? Mas este respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. E aí Jesus indaga: qual dos dois fez a vontade do Pai? Não é? Agora, isto é a parábola. Se você lê a parábola, você vai entender o quê? Quais são os fundamentos aqui? Fica difícil. Então você tem que voltar. Sempre que você lê uma parábola, você volta. Vai voltando e procurando no texto onde isso começou. Começou aqui, ó, no versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, opa, isso é interessante. Eu fui lendo para trás e cheguei ao início. Descobri o início aí, ó. Agora, se você for ler o texto de Mateus desde o início, aí tudo bem. Agora, para quem está acostumado a ler fracionado, encontrou a parábola? Encontrou. Então vai voltando no texto até você encontrar o início daquela ocorrência. E aqui é o início. Ó. Tendo Jesus chegado no templo, por que eu identifico isso? Porque é óbvio, ele estava em algum lugar. Se eu quiser saber, eu leio o texto de trás. Mas eu não estou procurando, não estou querendo ler todo o evangelho. Eu só estou querendo encontrar o início do contexto desta parábola. Então, neste início, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, então Jesus foi ao templo e lá no templo ele passou a ensinar. Não é? Ele não está lá no pátio dos sacerdotes,
Muito provavelmente ele está no pórtico de Salomão. Ali é uma área já dentro do templo, mas onde as pessoas transitam, ficam ali. Era um lugar muito grande. Se estimava ali que até 10.000 pessoas cabiam no pórtico de Salomão, ali no trânsito. A igreja, por exemplo, no início, ela se reunia lá no pórtico de Salomão. Lá em Atos capítulo 2, né? Versículo 42, eles se reuniam todos os dias lá no templo, no pórtico de Salomão. Tá, ok? Então, chegando lá no templo, Jesus já estava ensinando e acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo. Tá vendo aqui? Sacerdotes tem um destaque. E os anciãos, os mais velhos, as pessoas mais respeitadas. Então aqui estava a elite religiosa da época de Jesus. Os pastores, os padres mais famosos, né? E onde Jesus foi ensinar? Lá no templo, onde eles estavam mesmo, né? Ensinando o povo. E aí estes homens, que eram os que cuidavam da ministração do culto e do ensino, agora tinham um concorrente. Seria muito indelicado hoje se um irmão fosse ensinar na porta de uma igreja qualquer. Já pensou? Chega no domingo, você pega a sua Bíblia e você vai ensinar onde? Lá na frente de uma igreja batista, de uma igreja católica e tal. Seria algo muito indelicado, né? Agora, Jesus foi ao templo judaico, e ele é judeu, e ele passou a ensinar as escrituras judaicas, né? E isso incomodou muita gente ali. O grupo aqui em questão são quem? Os sacerdotes e os anciãos do povo. E eles chegaram a Jesus com uma pergunta. Chegaram perguntando. Bem, vamos pensar um pouco no texto, vamos meditar juntos aqui. Quando a gente lê a Bíblia, tem que ter calma, tem que ter cuidado. Você faz uma leitura rápida, depois volta para ler devagar. Jesus chegou no templo, ele está ensinando, tem bastante gente lá ouvindo. Isso chama a atenção dos líderes religiosos, dos sacerdotes, os saduceus e os anciãos do povo. E eles já chegam com uma pergunta. O que isso significa? Que eles já tinham preparado, né? Que eles já tinham pensado nisso. Jesus já era conhecido. E muito provavelmente eles só estavam esperando o momento adequado para chegar até Jesus e lascar a pergunta nele. Aqui, então, as perguntas que vão ser feitas não são perguntas de alguém que está curioso para saber a verdade. Não é aquela pergunta que eu quero para ajudar a crescer espiritualmente. São perguntas venenosas. São perguntas para colocar Jesus em xeque, ridicularizá-lo, afrontá-lo. Okay? Esse povo aqui, os sacerdotes do povo e os anciãos, eles são contrários a Jesus. Tá, ok? Então, a pergunta, né, é: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Primeiro quem é você? O que você está pensando que você está fazendo aqui? Que autoridade você tem? Ou quem te deu essa autoridade de você fazer isso que você está fazendo aqui? Olha a pergunta que eles colocam. Então, é a partir daqui os saduceus, os sacerdotes, portanto são saduceus, e os anciãos do povo se aproximam e fazem esta pergunta. Aqui é o ponto inicial. Aquela parábola mais à frente, ela está relacionada ao quê? A esse problema, a essa pergunta. Ok? A autoridade aqui que Jesus está ensinando. Mas antes de ir para a parábola, Jesus tem uma conversa com eles. Então Jesus respondeu para eles: eu também vos farei uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta para vocês. Antes de eu responder a sua pergunta, eu quero que você me responda uma que eu vou te fazer agora. Porque se você me responder ela, eu te respondo a que você está colocando. Então a pergunta é, né? Versículo 25. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então, se eu não entender o contexto, se eu não souber quem era João e por que Jesus perguntou isso, eu vou ficar boiando aqui. Entendeu? Então, João Batista foi o predecessor do Messias. Ele veio para preparar o caminho para o Messias. E João pregou
e chamou a atenção de muita gente. A Bíblia diz que as aldeias em volta de Jerusalém, toda a circunvizinhança da Judéia, ia até ele no deserto. Ele é um homem que não vai até as pessoas. Ele é um pregador que as pessoas vão até ele. Olha que coisa interessante. E João, ele era tido pelo povo como um profeta, como um rabino, como um homem de Deus. O povão gostava de João, mas os religiosos não. Os saduceus e os fariseus odiavam João, não gostavam dele. E aí, quando eles perguntam para Jesus com que autoridade você ensina aqui, Jesus então vai usar exatamente a figura de João Batista, que eles conheciam, que já estava morto, mas eles conheciam, para dizer, escuta, o batismo que João pregava, quando ele estava vivo, era de quem? Era dos homens ou era do céu? Me respondam. Então, Jesus, ele usava essa técnica de fazer perguntas, de devolver certas perguntas com outras perguntas, e é uma boa estratégia para quem quer aprender a ser um bom professor. Ensinar com perguntas é algo muito bom, muito legal. Tem alguns ensinos que podem ser feitos em casa, que todo ele é feito apenas com perguntas. A pessoa que está dirigindo não tem resposta, ele só tem perguntas. E o texto é quem responde, é muito legal. E outro estudo muito bom de fazer é as perguntas que Jesus Cristo fez no Novo Testamento. Olha, tem muitas perguntas que Jesus fez no Novo Testamento. Um dia que você puder, faça isso. Procure ler um evangelho e anotando os textos em que Jesus pergunta. Vai ser bem interessante. Mas vamos voltar aqui. Então a pergunta é essa. E aí olha só o que o texto diz. E eles então conversavam entre si e disseram, se dissermos do céu, então esse Jesus aí dirá para nós o seguinte, então por que vocês não acreditaram nele? E se nós dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então aqui Jesus colocou eles em xeque, né? Se eles dissessem sim, ou se dissessem não, a reputação deles de uma forma ou de outra estaria aí em risco. Então, se eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico aí, né, sem saída, foi Jesus então que com essa pergunta os deixou haver navios aí, não é? Então, no versículo 27, então responderam a Jesus, não sabemos. Não sabemos. Essa parece ser uma boa saída, né? Para uma pergunta difícil, né? Não sabemos, né? Temos que tomar cuidado, porque quando a gente diz não sabemos, porque isso é uma ignorância nossa, estamos em busca da verdade, isso é positivo. Não é errado dizer que nós não sabemos, quando não sabemos. Agora, quando dizemos não sabemos para esconder o nosso compromisso com algo, com a verdade ou algo assim, aí é complicado. Foi o que eles fizeram aqui. Mesmo que eles crescem que João Batista não era um profeta, eles não foram sinceros consigo mesmo porque tinham segundas intenções. Deixaram que a sua opinião fosse vencida ou pelo povo ou pelo seu orgulho. Esse foi o problema aqui. Então Jesus, por sua vez, respondeu, então nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Justo, né? Se eles não souberam responder aquela pergunta simples, Jesus também não ia responder essa outra pergunta. Agora, aqui também mostra um brilhantismo de Jesus. Porque não era o momento dele se revelar ainda, desta forma. Então, Jesus poderia aqui facilmente ter falado, mas neste momento aqui, onde ele está e o que ele está fazendo, ele julgou que não era o momento dele se revelar dessa forma. Ele poderia, mas não o fez. Aí vem a parábola. Está vendo como segue o texto? Olha só. 27. Então responderam a Jesus, não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece?
Aí Jesus continua a conversa, tá vendo? Então, o que vos parece isso? Um homem tinha 2 filhos. Agora ele está ensinando não apenas o povo, mas ele agora passou a ensinar também os seus inimigos, os saduceus. Percebe que ele cativou esse público também agora? O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Já lemos. Ele, porém, disse sim e não foi. Dirigindo ao segundo, falou a mesma coisa. Este respondeu: Não quero. Se arrependeu depois e foi. E aí Jesus pergunta agora para este público, que são os sacerdotes e os anciãos: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E aí, lógico, né? Eles não iam pagar um mico de não saber responder isso. E eles responderam: o segundo, aquele que disse não, mas se arrependeu e foi. Por quê? Porque o que o pai pediu foi para ir na vinha. Ele não pediu para dizer se querem ir ou não. Ele pediu para ir na vinha. O que disse que ia, não foi. O que disse que não ia, foi. Então, o pedido do pai foi aceito pelo que disse não. Como? Através do que ele fez, não pelo que ele disse. E isso é muito importante. Porque a valorização do que Jesus está querendo colocar aqui é o ato de fazer. A parábola aqui, ela está diretamente apontando para o que a pessoa faz, não pelo que ela diz, ok? O ato, neste caso, é o que é relevante, ok? E o que essa parábola então quer dizer? Em verdade, Jesus então vai aqui, ó, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Aqui Jesus vai fazer a aplicação para aquele momento histórico, não para hoje. Ele vai dizer: em verdade vos digo que publicanos, lembra? Publicanos são pessoas de extrema má reputação, indignas. Um judeu, bom judeu, jamais andaria, tocaria, falaria ou entraria na casa de um publicano, que também é um judeu, que trabalhava para os romanos. Eram cobradores de impostos do seu próprio povo a serviço dos romanos. Então os judeus, os israelitas, odiavam, excrezavam, né, esse tipo de homens, os publicanos, e os seus familiares também. E ele não para aí, ele diz publicanos e meretrizes. Uau! Não é? Vos precedem no reino de Deus. Olha que interessante. Então, vamos entender de novo no contexto. Jesus está ensinando no templo, líderes religiosos se aproximam, questionam com que autoridade ele faz aquilo e quem mandou ele dizer aquilo tudo. Jesus fala: tá certo, eu respondo para vocês se vocês me responderem uma pergunta. E aí Jesus então coloca eles em xeque, fica mal para eles. Depois Jesus continua. E continuando, Jesus propõe uma parábola. E eles respondem a essa parábola. A parábola dos 2 filhos aí, o que disse sim, não foi, o que disse não e foi. E aí Jesus vai fazer a aplicação. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, os que não prestam, os excrezados do vosso meio, da sociedade judaica, eles vão antes de vocês. Eles precedem vocês no reino de Deus. Por quê? Por que Jesus disse isso? Porque quem era que ouvia Jesus? Quem era que estava obedecendo Jesus? Quem era que tinha o não estampado na testa, mas que quando Jesus falou, eles se arrependeram e passaram a segui-lo, ouvi-lo? Quem eram as pessoas que se tornaram discípulos de Jesus? Na sua maioria eram pessoas simples do povo, inclusive um publicano, Mateus, que tinha por nome hebraico Levi. Ele era um publicano. Jesus também tinha um tal de Judas, que ele era zelote, ele era do Partido para a Libertação da Palestina. O cara era um xiita, né?
E ele passou a seguir Jesus também. Então, muitas pessoas, meretrizes, leprosos, pessoas simples, pessoas que eram desprezadas, ouviram Jesus. O não eles já tinham na testa, já estavam marcados como pessoas não bem-vindas. Mas o que terminou fazendo? Se arrependendo e obedecendo ele. Enquanto que os religiosos, olhe bem, enquanto que os saduceus, os caras que conheciam a Bíblia de capa a capa, que cuidavam do templo, que eram os que andavam com as capas e as roupas sacerdotais, quando Jesus veio, esses deram as costas, não quiseram saber. Estes, aparentemente, tinham o sim de Deus estampado na testa. Mas quando Jesus os chamou, eles disseram não, não foram. Então, quem precedeu no reino aqueles que deveriam estar indo na frente? O povão. Aqueles que não mereciam. Aqueles que seriam a última pessoa que alguém diria, esse vai. Não é? Lembra lá do fariseu e do publicano que foram orar? E o fariseu orava, batendo, né, dizendo assim, eu sou um bom homem, dou o dízimo de tudo que tenho, eu oro ao Senhor, eu jejuo ao Senhor. Aquele lá, não. E aquele lá era um publicano pecador. E ele orava a Deus dizendo, Senhor, batendo no peito, sê misericordioso comigo, porque eu sou pecador. E Jesus disse, quem saiu justificado foi o arrependido, o que pediu perdão. Então, esse era o contexto de lá. Agora, como é que a gente aplica isso hoje? Como que a gente traz isso para as nossas vidas hoje? Primeiro, você pode até pensar no mundo religioso, arrogante, no mundo religioso puritano, no mundo religioso que tem religiões de todo tipo, que proíbem as pessoas de conversar, andar, falar, ir no aniversário, ir num casamento, ir numa festa. Jesus seria crucificado de novo hoje, porque ele fez tudo isso, né? Ele foi em casamento, ele foi em festa, ele falou com prostituta, ele andou com várias pessoas, porque ele sabia quem ele era. E hoje há uma ideia nos movimentos religiosos de que puro e santo é quem está isolado, é quem está no mosteiro, é quem está fora, é quem não faz, quem não está junto. Bem, se for isso, então o nosso Senhor Jesus Cristo não se encaixa nisso, né? Não se encaixa. Entende? Então, e nós que somos discípulos de Cristo, cristãos, como isso se encaixa em nós? Precisamos tomar muito cuidado para não sermos arrogantes como os saduceus. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos tão sábios aos olhos dos outros, ao ponto de sermos intocáveis. Não é? E se nós queremos, então, ir para o reino, devemos nós mesmos nos portar como esses publicanos e meretrizes. Não na prática dos pecados deles, né? Mas na prática da humildade, do arrependimento, de dar ouvidos a Cristo, a sua palavra. Isso sim. Ok? Então, deu para perceber bem isso aí? Até agora? Então vamos lá, mais um pouquinho aqui, nesse slide eu paro. Aí Jesus, então, não para aqui, tá vendo? Você continua lendo, né? Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Tá vendo que Jesus agora está trazendo no diálogo o link da pergunta que ele fez para os saduceus? Ele não disse, o batismo de João é do céu ou dos homens? Eles não responderam nada. Mas agora Jesus então vai trazer João para a cena, o batismo de João, né, que era o que ele ensinava. Ele diz então, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, ou seja, ensinando o que era certo. E vocês não acreditaram nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ou seja, uma aplicação prática que Jesus vai fazer é dizer que o próprio João Batista
veio trazendo aquilo que era necessário para alguém entender o reino dos céus antes, porque ele predecedeu Jesus. E quem foi que creu em João Batista? Esse é um exemplo que Jesus está dando claro da prática errada deles. Quem precedeu, quem aceitou, foram os publicanos e as meretrizes. Eles se arrependeram. E os fariseus? Não. E os saduceus? Não. João Batista disse, raça de víboras, né? Chamou eles disso. Por quê? Porque eles tinham uma palavra, ensinavam a palavra, mas em si mesmo não viviam a palavra. Modificavam a palavra. E aí se tornaram então não merecedores, porque não se arrependeram, enquanto que os que ouviram e se arrependeram, e foram aí publicanos e meretrizes, os precederam. Agora, veja bem, talvez alguém aqui esteja dizendo, ô Alex, mas você ensina muito devagar, você está repetindo muito. Bem, eu não faço isso porque necessariamente eu gosto de fazer. Eu faço isso porque é necessário fazer. Quando nós estamos estudando, uma maneira de você poder gravar, de você poder relembrar, fixar isso na sua mente, é exatamente você falar e repetir. E pensar, e meditar, e voltar, e repetir. Sempre uma coisa que nós fazemos várias vezes, nós nos aperfeiçoamos e fazemos cada vez melhor. Estudar a Bíblia não é diferente. Você decorar o texto, pensar, meditar, ver os verbos, né? Esquadrinhar, examinar, conhecer, são os verbos que a Bíblia usa para se referir a ela mesma. E isso leva tempo. E você tem que ir com calma, tem que voltar, mastigar, pensar. Né? É como um jogo de xadrez. Você volta, pensa, vai, não pode ser demorado. Não é? E mesmo assim, depois que você faz todo o pente fino, a filtragem, tem um monte de ensino que você vai perceber que ficou para trás. Ao longo dos anos, você vai ver que você não conseguiu atingir tudo ainda que estava escrito ali. É muito normal isso acontecer. Ok? Então, se familiarizar com o texto vai exigir calma, vai exigir pesquisa, estudo, né, história, contexto. Isso é o mais básico, para pelo menos você não se perder ali. Você notou que eu falei, por exemplo, o que é um saduceu, um fariseu, um publicano. Então, quando você encontra no texto uma palavra que você não conhece, vai lá no dicionário bíblico, digita lá no Wikipédia, não é? Ou no Google, que você encontra assim explicações agora com mais facilidade. Ou se não, um bom dicionário bíblico que você vai encontrar. E aí você vai montando, né, o sentido daquilo tudo. Porque, por exemplo, o que é... Vou fazer uma pergunta assim, talvez alguns saibam aqui. O que é um alferes? Tiradentes, o herói lá da Inconfidência Mineira, ele era um alferes. Alferes é um título militar. Não é? Eu não sabia disso por muitos anos. até eu pesquisar o que era um alferes. Né? Então, sempre quando tem coisa nova, você busque o conhecimento. Tá certo? Vamos dar uma paradinha aqui. Eu só vou... Esse é o último aqui, né? Então, esta parábola, ela se refere ao povo israelita. Era aos judeus. Os desqualificados e rejeitados. Que, no entanto, precederiam os que aparentemente seriam aceitos e preparados. Quem que aparentemente estaria aceito para entrar no reino dos céus? Os caras que conheciam a Bíblia. Os religiosos. Mas foi isso que aconteceu? Não. Não foi. Então, é um alerta aqui, ok? Então vamos lá, vou interromper aqui. Tem alguma observação? Alguém viu algo a mais? Tem uma pergunta, um comentário? Fique muito à vontade, só se manifeste aí. Levante a mãozinha ou abra o seu microfone para falar. Fica bem à vontade. Isso, Alex. Oi. Alex? Oi, Sandra. Então, eu queria tirar uma dúvida, né? Uhum. Qual é a diferença de sinagoga e templo? Templo é um só. Foi construído sob a orientação direta de Deus. Primeiramente era o tabernáculo,
que foi construído por Moisés lá no deserto. Sim. Esse tabernáculo ele tinha vários elementos e várias coisas que depois, Sim. na época de Davi, quando ele era rei, Davi fez a planta do prédio e o seu filho Salomão quem construiu o templo, todo ele com a aprovação de Deus. E era só lá que poderia ser feita a adoração. A tribo dos levitas foi a tribo escolhida por Deus para cuidar disso. E os familiares, os descendentes da família de Arão, irmão de Moisés, só dessa família poderia vir os sacerdotes. E todo o ritual que eles praticavam no templo, dos sacrifícios, de tudo, os cultos, os cantos, tudo, estava regrado tanto na lei como também no período de Davi, sob a aprovação de Deus. Deus tinha aprovado Davi fazer algumas mudanças. Embora Davi não fosse levita, só os levitas poderiam fazer essas coisas, Deus abriu uma exceção e permitiu, isso está escrito também em Crônicas, que Davi então fizesse algumas mudanças. Dentre elas, incluiu a adoração instrumental naquela época no templo. Então, só se podia adorar a Deus no templo. As ofertas só podiam ser levadas lá no templo. Os sacrifícios só podiam ser feitos lá no templo. Então, quando o templo foi destruído, os judeus pararam de adorar, não adoravam mais na adoração templária. E aí foi criada a sinagoga, que nada mais era do que uma casa de oração, um local onde eles se reuniam para ler a Bíblia, lembrar, né, da época do templo, das coisas da lei, cantar, orar e ler a palavra. E a sinagoga não tinha só um lugar, tinha em outros lugares também. Menos em Jerusalém. Ah, menos em Jerusalém. Vamos imaginar o seguinte, você sabe o Centro de Tradições Gaúcha, o CTG? E também tem o Centro de Tradição Nordestina, o CTN. Onde tiver gaúcho e nordestino, em grande grupo, o que eles fazem? Fazem o centro de tradição. Aí, num sábado, num domingo, eles se reúnem lá para fazer churrasco, para fazer buchada, né? E tal. E o pessoal que está ali relembra dos seus costumes, das suas tradições. Então, os judeus, eles estão espalhados, os hebreus, os israelitas, estão espalhados no mundo todo. E o que eles fazem para manter a sua raiz religiosa? Eles fazem uma sinagoga. Então, na sinagoga acontece muita coisa, além da leitura da lei e tudo mais. E até hoje eles têm sinagogas em todos os lugares onde há uma comunidade judaica, eles têm uma sinagoga, que é uma espécie de casa de oração. Só que quando o templo foi destruído, no ano 70, e até hoje não foi reconstruído, até em Jerusalém também tem sinagoga, porque lá não tem mais templo, eles não podem mais adorar. Então os judeus lá em Jerusalém, eles refizeram tudo de ouro e tal, eles refizeram todos os utensílios do templo, estão todos guardados, e tem até um museu lá que está onde está guardado, que pode ver alguma coisa. Porque eles esperam que um dia o templo seja reconstruído. Estão esperando já há quase 2000 anos. E vão esperar, e vão continuar esperando, e não vai ser reconstruído, porque Jesus disse que não seria. Não seria, né? Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra, né? Então não há... Pedra sobre pedra foi justamente o que Jesus falou, né? Sobre o templo, então, seria destruído. E no Novo Testamento, o templo agora somos nós. Nós não adoramos. A adoração na nova aliança não é mais feita num templo de pedra. A adoração agora, ela veio mais perto. Nós somos o templo. E nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Jesus, na sua morte, o véu foi rasgado de cima a embaixo, acabou a divisão que separava o Santíssimo dos adoradores, e agora Deus está em nós. Somos um com Jesus. João 17. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí outra pergunta, senhor Alex, é assim, ó. Os saduceus e fariseus, o saduceu é superior ao fariseu no caso de uma hierarquia? Não, a mesma coisa. Na época de Jesus, coisa? Na época de Jesus havia 3 seitas judaicas. As mais populares eram os saduceus, que era dirigido pelos sacerdotes, e os fariseus, que eram homens ilustres, anciãos, pessoas que geralmente também faziam parte do sinédrio, né?
daquele grupo junto com os saduceus. Então eram religiosos, não sacerdotes, mas do povo, mas de grande renome e de grande importância. Jairo, por exemplo, ele era Jairo, que Jesus ressuscitou a filha dele. Jesus disse: Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te, né? Naquele texto lá daquela viúva, daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que ele disse: vai, a tua fé te salvou, né? Então Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um fariseu, porque quem era da sinagoga? Fariseu. E os saduceus? Era a seita voltada para o templo, para os sacerdotes. Mas havia uma terceira seita, que era dos eremitas, né? Viviam no deserto, chamada de essênios. Eles que proporcionaram para nós a descoberta do século XX, a maior descoberta arqueológica do século XX, que foram os rolos do Mar Morto. Foram descobertos lá em Qumran, são 16 cavernas lá, e nas montanhas, né, do deserto, e lá estavam escondidos em vasos de barro os rolos de vários livros, inclusive alguns livros da Bíblia, os mais antigos escritos da Bíblia, considerado a maior descoberta do século XX. Essa seita dos essênios. Mas os essênios eram muito radicais, muito radicais. Eram essas três as principais, as seitas que havia. Mas saduceu e fariseu... O sacerdote, tudo era Saduceu. Deles, né? Lembra assim, sacerdote saduceu. Ah, tá. Sassá. Sacerdote saduceus. E o povo... Fariseu. E o povo os anciãos eram os fariseus. Tá bom? Tá. Então tá, obrigada. O apóstolo Obrigada Paulo, mesmo. o apóstolo Paulo, ele era fariseu. Ele era fariseu, Era. Paulo? Isso. Paulo era fariseu. Alex. Oi. Obrigada. Nada. Posso Claro. fazer Pode, Jura. uma consideração? É assim, ó. Logo que eu comecei a falar do Evangelho, logo que eu me converti, eu cometi esses erros. Eu meio que selecionava as pessoas para falar do Evangelho. Essa eu não vou falar porque fuma, porque tem a vida assim, sabe? Eu escolhi aquelas pessoas que tinham a vida moral aprovada, né? Pessoas de bem da sociedade. Então, no início eu cometi esses erros, além de julgar, que eu não devia, eu achei que, e isso que a palavra diz, que temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. E eu achava que não era assim. Então eu escolhia. Aí, quando eu lia essa parábola, depois de muitas vezes, aí eu me dei conta. Aí eu caí. Eu disse, mas como? Eu estou fazendo isso. Eu estou cometendo esse erro. Eu estou escolhendo para quem falar do Evangelho pelo que eu acho, de quem vai aceitar. Então, hoje, felizmente, graças a Deus, eu não faço mais isso, mas eu errei bastante. Obrigada. Eu acho que cabe agora eu falar, eu acho que quase todos nós somos induzidos a cometer esse erro de fazer uma seleção, porque a natureza do Evangelho, ela nos leva a uma vida, ao conceito de uma vida mais pura. Mas ele nos leva, segundo Jesus, exatamente para que nós possamos levar esse conceito aos que não são ainda, entre aspas, puros, né? Então, não faz sentido Jesus vir salvar o pecador se ele não começasse com os piores, né? Então, se é pecador, então não tem opção. Mas isso eu vou dizer o seguinte, isso é comum, mas não é natural, não é da natureza divina isso. Ele mandou Jesus encarnado como homem, exatamente para que ele pudesse atingir quem? Os pecadores, né? O que ele disse, eu vim buscar os doentes, os pecadores. Obrigado. Alex. Oi. Alex. Cláudio aí.
Oi, Cláudio. Irmão, sobre a questão de parábolas, né? Parábolas. Isso. Assim, nos seus estudos e tudo, porque quando você está olhando assim, você está lendo e estudando sobre as parábolas de Jesus, Uhum. você vê que tem muita ilustração, ou seja, quando ele vai tratar do reino de Deus, digamos aqui, a questão do filho pródigo. Isso. O que se dá para entender é que ele está falando de Deus, né? Uhum. Dependendo dos seus filhos, que Deus está sempre preparado para receber aqueles filhos que um dia Isso. saíram do reino, enfim. Então, assim, a minha pergunta é, nos seus estudos e tudo, essas parábolas, tem alguma que poderia dizer, olha, isso aqui foi real, né? Isso aqui, ou Jesus, ele estava falando de algo para aproximar, para fazer com que o povo viesse entender, né, a vontade dele, viesse entender o reino, e ele colocava essas ilustrações por meio de parábolas. Depende. Algumas delas são de cunho observatório real. Por exemplo, pois o reino dos céus é como uma mulher que, fazendo o pão, pega o fermento e mistura na massa. Então isso é uma cena normal, real, comum. Não é? Essa do filho pródigo é uma história que não necessariamente precisava ter acontecido, mas da maneira que ele está contando a história, ele quer levar a mente das pessoas para um determinado ponto. No caso do filho pródigo, conhecida como filho pródigo, deveria ser chamada o pai amoroso, mas enfim, ali é um contexto de 3 parábolas. 3 que Jesus vai falar, porque ele está ensinando pessoas que são pecadoras, e os fariseus chegam para ele e diz: por que você está ensinando essas pessoas aí? Por que você está ensinando os pecadores? Aí Jesus vai contar as parábolas das coisas perdidas. Ou seja, eu vim pregar para pecadores porque eles estão perdidos, e eu vim para achá-los, eu vim para salvá-los, eu vim buscar o perdido, buscar o pecador. E aí ele vai contar então a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. 3 parábolas que estão tratando de coisas que se perderam. Mas por que ele vai contar 3 parábolas? Para ilustrar o acontecimento que foi os religiosos quase que proibindo eles de ensinar para aquelas pessoas. Aquelas pessoas não mereciam ouvir a palavra de Deus. Era isso que os religiosos da época pensavam. Entendeu? Os pecadores que se danem. Eles não têm jeito não. Eles não querem saber de Deus não. E Jesus falou: não. O que eles precisam é conhecer a palavra. E eu vim buscar os pecadores. E aí ele vai contar essas 3 parábolas para quem? Ele vai contar para os líderes religiosos, para que estes líderes entendam não só o propósito de por que Jesus veio, mas o propósito de Deus, que é salvar, e não dispensar as pessoas. Agora note bem, a primeira parábola é de uma pessoa que perde um animal, e ele tem ligação com ela. A primeira palavra desse texto lá em Lucas é que o pastor, ele tem uma ovelha, e o pastor que é compromissado, é bom pastor, se ele perder uma ovelha, ele deixa 99 e vai atrás de uma. E quando ele acha essa uma, que tem o mesmo valor que qualquer outra, ele não mata ela no churrasco não para se alegrar. Ele fica alegre porque achou ela viva e traz ela para o rebanho, traz ela de volta. Então Jesus estava dizendo: veja, vocês têm essa atitude exemplificado com um pastor que perde um animal. Segunda parábola que ele conta é de uma mulher que perde uma moeda. Uma moeda não é um animal, é uma coisa, é um objeto. Mas tem certos objetos que quando a gente perde, a gente fica doido atrás, não fica? Hoje um objeto que a gente fica doido atrás é celular. Tem gente que vai chorar se perder. Então a mulher perdeu uma dracma. Só que para ela aquilo tinha tanto valor que ela ficou o dia inteiro procurando, varrendo a casa, até quando encontrou ficou alegre. E aí Jesus fala: então, quando vocês perdem não só um animal, quando vocês perdem até um objeto, uma moedinha, vocês não ficam atrás, porque perdeu? E quando encontram não fica feliz? Aí ele vai para a terceira parábola, que é a maior e a principal,
que é um pai que perde um filho. Só que Jesus diz que este filho, o que ele fez, o pai deveria ter odiado ele. Porque essa história de um filho que pede a herança antes do pai morrer lá no Oriente Médio, se você e eu fôssemos orientais, vivêssemos ainda naquela época, esse filho, segundo a lei, seria morto por apedrejamento. O que ele fez foi uma infâmia. Ele simplesmente estava dizendo que ele não queria mais viver na casa do pai, que o pai não era uma boa pessoa e que ele queria o que era de direito dele, e ele nem era o filho mais velho, ele era o filho mais novo. Não tinha direito a isso, quem tinha direito era o filho mais velho. E aí ele pede a herança dele por antecipação. É como se dissesse para o pai, você morreu para mim, e eu quero o que é meu antes do tempo. É uma ofensa, assim, para nós não dá para imaginar. É como um filho que mata a mãe na frente do pai. Aí esse pai, então, dá tudo que o filho quer. E o filho some, vai embora e tal. Depois de um tempo, você sabe o que aconteceu, né? O filho lá perdeu tudo e tal, ficou com fome, queria comer a lavagem do porco, não conseguia. E ele pensou e lembrou, mas na casa do meu pai até um escravo come melhor, vive melhor do que eu. Já sei. Vou pedir perdão para os céus e para o meu pai e que ele me aceite como um escravo lá na casa dele. Eu não mereço ser filho. Arrependido. Ele volta. O que o pai faz? Recebe de braços abertos. Estava esperando. E o que o pai diz? Esse filho estava morto e viveu. Agora, nesta parábola, o pai não é Deus. Porque Jesus não está falando no contexto sobre Deus. Ele está falando no contexto o quê? A indagação que os fariseus fizeram para ele. Por que você está ensinando essa gentalha, esse povo, os pecadores? E aí Jesus está falando, porque eu vim para salvar e buscar o perdido. Eu sou o pastor que vai atrás da ovelha. Eu sou a mulher que busca a moeda. Eu sou o pai que busca o filho. Mas não sou eu só não. É vocês. Vocês deveriam ser. Vocês deveriam ser o que Deus espera que vocês sejam. Vocês deveriam estar atrás da ovelha como um pastor, atrás da moeda como mulher e muito mais, atrás do filho como aquele pai. O pai ali não é Deus. Essa é uma interpretação errada porque ela é feita com base na parábola e não com base no contexto. Mas pode ser a semelhança de Deus, Alex? Não, isso é o que Deus quer, é o que Deus faz. Mas ali Jesus está ensinando o que os líderes religiosos deveriam fazer. É claro que Deus faz isso, Jesus faz isso. Mas as parábolas são para ensinar que todos os filhos de Deus deveriam ser pessoas assim, como Deus é. Só que na história, em cada uma delas, não é a figura de Deus. É como se Jesus estivesse falando, você tem que ser o pastor, você tem que ser a mulher, você tem que ser o pai. Porque é isso que Deus espera. Foi isso que eu vim fazer. E é isso que meus discípulos devem fazer. Então, nós é que devemos ser o pai que, mesmo com tanta ofensa, vai atrás do filho. É esse o contexto ali, entendeu? Mas, Alex, Oi. Estou até entendendo o que você está dizendo. Até o Sérgio falou uma coisa. Porque eu já escutei mensagem em cima disso também e tal. Porque, assim, você fala em ofensa. Queira ou não, de uma forma ou de outra, né, nós ofendemos a Deus quando nós o rejeitamos e tal. Mas Deus, ele é um pai que ele está esperando os seus filhos voltar para casa. Mas naquela parábola... Não, isso está certo. É o que Deus é. Só que na parábola, o que Jesus está querendo dizer é que nós deveríamos ser estas pessoas. Ok. Entendeu? Porque a pergunta lá, se você vai na origem, se você vai lá no início para ver por que Jesus contou as parábolas, aí você vai entender melhor. Agora, é claro que é essa atitude que Deus fez mandando Jesus. Isso. Mas só que naquele contexto, Jesus está falando é que Deus já fez a parte dele. E nós? Nós é que temos que fazer a nossa de ir atrás, de buscar o perdido. A aplicação, você sempre tem que contextualizar com o motivo pelo qual aquela parábola foi dita. E por isso que a gente tem que ler antes, buscar o início
daquele acontecimento para ver o que está rolando ali. O que aconteceu? Foi uma pergunta? Foi uma afronta? O que levou Jesus a contar essa parábola? E aí, quando você lê a parábola, você volta. Volta lá e lê de novo. Para quê? Para que você não fuja do contexto da interpretação. Entendeu? É muito comum quando a gente lê o texto um pouco fora desses princípios, a gente ter vários entendimentos. Mas o entendimento original, ele está relacionado ao porquê Jesus falou. Por que Jesus contou? Agora você falou uma coisa interessante. Você citou hermenêutica, né? A exegésica, aí eu posso acrescentar aí a homilética. Isso. A arte de pregar, né? Exatamente, claro. Porque depois que você aprender tudo isso e aplicar, você está apto para ensinar. E ensinar é uma arte que a gente deve aprender com Jesus. Se você conseguir ensinar para uma criança, para uma adolescente de 12 anos, você vai conseguir ensinar para qualquer pessoa. Entendeu? É lógico que a gente se porta em qualquer grupo de uma forma distinta, mas a gente vai tomar muito cuidado para que, quando passar a palavra com simplicidade, mas com profundidade. Né? Isso aqui é importante. Tá bom? Ok, mano. Mais alguém aqui? O Paulo César. Nós todos. Está dando para me ouvir, Alex? Tá, sim. Bom, dentro dessa parábola que a gente acabou de estudar, a sua explicação perfeita agora, como que eu deveria hoje aplicar isso aqui? Entendeu o que eu quis perguntar ou não? Estou entendendo. É exatamente o contexto que a gente falou de não elitizar, né? Quando uma pessoa se torna cristã, ela tem uma certa tendência a se afastar das pessoas, de algumas pessoas. Esse afastamento, ele pode acontecer, mas ele deve acontecer dentro de alguns critérios, né? Por exemplo, por que eu ando com essa pessoa? O que eu vou falar com essa pessoa? Por que eu vou em tal lugar? O que eu vou fazer em tal lugar? O que me leva a ir até determinado? O que levou Jesus a entrar na casa de um pecador, de um publicano? Sendo que a reputação de um judeu que entrasse na casa de um publicano seria uma reputação péssima. Por que Jesus falou, não estou nem aí para o que vão pensar de mim? Por que ele entrou na casa de Levi e comeu com os pecadores e publicanos? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava fazendo aquilo pelo qual ele veio fazer. E isto era mais importante do que qualquer outra coisa. Então, tem algumas situações que nós cristãos não devemos estar nem aí com o que vão falar da gente. Tem situações que você pode fazer e não se preocupe com o que vão dizer de você, o que vão falar de você. Ah, mas é escândalo. Então, mas se Jesus fosse pensar é escândalo, ele não tinha tocado em leproso, ele não tinha conversado com meretriz, ele não tinha entrado na casa de publicanos, né? Ele não tinha feito nada para salvar o perdido. Então, a gente precisa ter uma certa consciência, uma certa boa... como Paulo diria, todas as coisas me são lícitas. Era o preconceito de lado, né, Alex? Isso, bom senso. Por exemplo, você pregaria para um travesti? E se entrasse na igreja num dia de culto um travecão lá, com aquelas roupas toda balangandã e tal e tudo mais lá, e entrasse chorando na igreja, você ia fazer o quê? Né? Então, assim, o que eu quero dizer é, nós precisamos entender que pecador é qualquer pessoa. Às vezes até um irmão nosso pode estar sofrendo por um pecado. Pode ser uma meretriz. Jesus pregou para prostituta. Né? Eu não quero colocar nenhum irmão na fogueira aí. Mas eu quero dizer que nós precisamos tomar cuidado com esses critérios que às vezes nós temos de selecionar para quem eu falo ou não falo. Para quem eu prego ou eu não prego. Quem eu cumprimento ou eu não cumprimento. E isso é diferente de aceitar o pecado. Paulo resumiu, o Paulo da Bíblia, Saulo, ele resumiu dizendo, eu me fiz de judeu para com judeu e de gentil para com gentil, a fim de ganhar todos. Isso não quer dizer aceitar e viver no pecado, mas isso quer dizer aceitar o pecador, amar o pecador como Deus fez. É esse o ponto. Entendi. Mas assim, é interessante aqui, como quando você voltou para a explicação, que para mim foi bárbaro,
quando os próprios saduceus perguntaram com que autoridade para Jesus, né? Daí a importância da gente estar sempre com a Bíblia na mão, falando ali, né, com a pessoa, né, quando for. Porque às vezes a gente. Hoje está até fácil, né? Porque o celular tem um aplicativo, você tem a Bíblia no celular, né? Você abrir e ler ali junto com a pessoa para poder estar conversando. Mas é interessante porque às vezes as pessoas até falam assim, você fez como que eu falo? Seminário, teologia? Teologia e tudo mais, né? As pessoas têm sempre esses questionamentos, né? Você tocou interessante isso aí, né? Você tocou num ponto extremamente importante. Enquanto você falava, eu lembrei de duas coisas que eu não quero deixar passar. A primeira é essa aí do seminário. Olha, eu fiz teologia no Instituto Bíblico, em São Paulo, nos anos 80. E desde então eu me aprimoro, estudo e tal. Agora, o que vale a teologia? Bom, diploma, né? Depende, né? Depende. Porque nenhum dos apóstolos estudou em escola, a não ser Paulo, que foi educado lá por Gamaliel, mas depois que olhou para trás, julgou tudo aquilo esterco, né? Então, nós vamos tomar cuidado na igreja, vou ser bem direto. Precisamos tomar cuidado na igreja, porque o padrão bíblico para uma pessoa, homem ou mulher, exercer funções na igreja, até funções de liderança ou de condução, né, de um ministério, a própria congregação, seja lá como for, não passa pelo crivo de ter feito curso de teologia. Eu fiz escola de teologia, eu sou professor de alguns seminários da igreja no Brasil, dou aula, faço cursos, mas eu entendo o lugar que isso tem e o propósito disso. E o propósito não é criar uma elite na igreja. Isso não deve ser considerado algo que, para alguém ser um presbítero na Igreja de Cristo, um pastor, uma mulher dirigir um grupo de mulheres, uma escola dominical e tal, ter esse conceito. Eu espero que a Igreja de Cristo nunca chegue neste ponto. E entenda que os seminários, e eu aprovo isso como ministro, ele tem o objetivo de encurtar o caminho do conhecimento para o aluno. Ele tem o conceito de preparar a pessoa com a experiência dos demais. Mas isso não quer dizer que a pessoa está carimbada e aprovada para ser qualquer coisa na igreja. O que aprova a pessoa é a vida dela, em obediência à palavra de Cristo. Então, quem quer fazer um seminário para se aperfeiçoar, porque quando eu fiz para isso, eu fiz para me aperfeiçoar. Eu não fiz pensando assim, eu vou ser isso quando eu terminar e tudo mais. Não, né? O Senhor é quem sabe. Agora, o que você puder fazer para se aprimorar, faça. Glória a Deus por isso. Para conhecer mais a palavra, glória a Deus. Mas o fato de ter feito um curso de teologia, o fato de ter um canudo desse na mão, na igreja do Senhor, não representa, não deve ter representatividade para fazer parte de um rol de exigências. Jamais. O dia que isso acontecer, será muito, muito triste. Né? Acontecer. Você perguntou, imagina se um de nós, irmãos, fosse na frente de uma denominação, começasse a falar o verdadeiro evangelho, né? Exatamente. É aquela coisa. Mas porque a gente tá, nós como discípulos, como irmãos, a gente tem que, não importa onde nós estamos, a gente tem que estar levando a palavra, né? Uhum. Eu dou aula em academia, eu tenho um estúdio de personal aqui, eu converso muito com eu deixo a Bíblia lá, converso com os alunos, tudo, né? E é aquilo que falou, a gente tem aluno de todo, né? De diversos graus de intelectualidade, tudo, né? Eu tenho espírita, até perguntei para você daquela aluna, né? Se eu poderia passar os vídeos para ela, falou, espera um pouquinho, vamos, né? Conversando devagarzinho, mas é interessante isso, porque a gente começa a falar, a pessoa questiona, você fez teologia, né? Assim, mesma pergunta, você tem alguma autoridade para estar falando isso aí, né? Então, assim, é interessante porque está sendo muito bom esse bate-papo que tem tido, né? Na segunda, hoje. Fico feliz. Fazendo com o irmão Raimundo também no sábado, então tem sido muito gratificante. Mas é interessante que, quando eu fiz essa pergunta com relação a esta parábola, está sendo exatamente o que eu tenho vivido. Amém. Mas deixa-me falar da segunda coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu já vi algumas congregações, não é uma, eu estou usando o plural, algumas congregações em que a liderança da igreja, ela engessa tanto a vida congregacional ao ponto, às vezes, de, por exemplo,
Vamos supor que você decidiu ter um grupo de estudo bíblico na sua casa. Ou você decidiu fazer uma live sobre estudo bíblico. Não há nenhuma coerência a liderança da igreja, presbitério, seja lá evangelista, missionários, qual modelo de liderança a igreja tenha, proibir um irmão de fazer isso. Não pode ter um grupo na sua casa. Para ter um grupo na sua casa, você precisa... Opa, espera lá. A ordem de pregar o evangelho, quem que deu? Jesus. Quem que é maior do que Jesus? Não tem. Não tem Ninguém. liderança humana nenhuma. Meu irmão, nós somos Está escrito, livres. né, Alex? Claro, Onde nós está somos escrito? livres. Nós somos livres para pregar o evangelho a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas, infelizmente, eu já vi congregações que tiveram sérios problemas porque a liderança impediu um membro ou outro de pregar o evangelho na cidade, na casa dele, ou seja onde for, porque não fazia plano, não estava dentro daquilo que a liderança planejava. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes chega ao extremo isso daí, né? Então, essa liberdade já foi dada por Jesus. Nós Mas temos muito feito nas quintas-feiras lá na academia. Uhum. Mas se eu fosse da congregação, aí eu ia proibir você pregar na academia. A academia é um lugar que não pode pregar. Tô brincando. Mas não é no horário de aula, Obrigado. não, gente. Eu fecho para depois de fazer. Não, fica tranquilo. Você pode pregar onde quiser. Obrigado. O cara fortalece o espírito e o músculo junto. Pois é. Tem que ser. Eu vou abrir um restaurante para fazer lá, então a gente come. Beleza, mais alguém tinha alguma coisa? Obrigado, Paulo. Amém, obrigado a você. Porque nós já estamos encerrando o nosso tempo, mais uns minutinhos só. Mais 10 minutinhos, 14. Mais alguém? Na verdade, senhor Alex, como dizia meu marido, o canudo não é importante, o importante é o conhecimento. Claro. Né? Então, isso aí que... Meu marido não gostava de falar de canudo, né? Ele não gostava. Ele gostava de falar realmente do entendimento que ele tinha, sabe? Isso. Então, isso aí eu aprendi muito, porque é aquela humildade dele. Eu me lembro que eu recebi uns troféus lá nos Estados Unidos de estudo de inglês, e eu queria trazer correndo para mostrar para a família. Aí ele olhou para mim, eu nunca me esqueço, ele olhou para mim e disse assim, você vai mostrar para quem isso aí? Sabe, para a minha família, assim, para quê? Para mostrar para eles que você sabe, que você estudou, e eles não. Eu respeito respeito muito a memória do seu Valderi, porque eu sei como ele era mesmo. Ele era um homem humilde. Se alguém depender de ver o meu diploma, tá frito, porque nem eu sei onde ele está. Ele está guardado em algum lugar aí. Mas é interessante o que a irmã Sandra falou, porque assim, falou que importa, como você disse, os discípulos de Cristo, os apóstolos, eles viveram com Jesus. Então, a vivência que tem com a palavra, foi o que você falou agora, tem que viver aquilo. Então, isso que vai te dando é a leitura diária e viver. Perfeito. Que nem ela falou do canudo, a experiência de trabalho, independente de qualquer profissão, tem que estar tendo ali. Eu diria tem assim muita coisa que na faculdade não vai aprender. Essa área de mérito, de canudo e tal, na área espiritual não cabe muito não, sabe? Agora na área acadêmica, tudo bem, é outra história, né? Mas mesmo assim, você tem que ter tempo, né? Exatamente. Mesmo assim tem que ter vivência. Exatamente. Não, perfeito. Tudo bem. Alex, eu podia fazer uma pergunta? Pode, Virgínia. Depois tem outra aqui. Pode falar. Posso? Claro. Rapidinho. Essa parte que você falou antes, né, que a gente não tem por que pedir autorização para fazer um bate-papo bíblico, por exemplo, na casa nossa, ou uma live, porque hoje em dia a gente está fazendo assim, né? Porque antes era em casa, eu fazia isso lá na minha casa, quando eu morava no outro apartamento com as meninas. Mas isso também se aplica no caso da parte de benevolência? Porque assim, é muito complicado esse negócio da benevolência também, porque tem um ministério de benevolência. E no caso, desde que eu tenho 20 anos de cristã, eu sempre... como é que fala? Se tiver que levar alimento lá no prédio, levar, beleza. Mas eu também sei que tem outras pessoas necessitadas que eu posso ajudar. Mas já houve casos de eu sido podada.
Tá. por causa de que, não, tinha que falar, tem que entregar para o pessoal na benevolência. Isso se aplica? Como é que acontece? Porque eu sou livre de Claro. fazer, não é ou não? Sem dúvida, esse é o conceito. Ou é melhor falar para evitar? Não, deixa eu te dar o meio termo aqui, tá certo? Porque nós temos uma liberdade em Cristo, mas a nossa liberdade também ela esbarra com pessoas, com relacionamentos, né? Então a gente tem que ter bom senso aí. Quando eu digo que nós não precisamos de autorização para pregar o evangelho, eu estou falando que o conceito dado por Jesus e a ordem dada por ele basta. Esse é um ponto. Outro ponto é o que nós fazemos no nosso convívio congregacional e estrutural. A congregação, por exemplo, a congregação ela pode ter um plano de evangelização e tal, sem problema nenhum. Só que ao lado disso, deve permanecer a liberdade dos irmãos também poderem pregar onde eles quiserem, ok? O que acontece é mais a falta de bom senso da liderança do que qualquer outra coisa. Porque em Efésios 4:11, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o papel dos guias da igreja, para que eles estão ali, fundamentalmente, é para ajudar, é para apoiar, é para dar maturidade, é para fazer fluir os ministérios e os dons dos irmãos. É esse o ponto, fundamentar, alimentar e deixar fluir, cuidar. Eles devem cuidar para que a doutrina não seja distorcida, nem que entre ensinamentos errados, mas eles devem deixar fluir, entendeu? Então, pelo menos nas congregações que eu já trabalhei como guia, quando o irmão tem uma ideia, ele está muito motivado a fazer aquilo, e a gente percebe que ele é uma pessoa que está mesmo compromissada com aquela ideia, o que eu faço é apoiá-lo, é ajudá-lo, é mobilizar, é ver, é dizer, olha, vamos fazer, é dar orientação para que ele sirva, para que ele flua. Eu não vou impedir, nem vou colocar parede em ninguém, porque isso não é o que Deus faria. Agora, o outro lado da história é que às vezes tem irmãos que ele só tem ideia para você executar, mas ele mesmo não se compromete. Aí é outra história, certo? Então eu estou dizendo que a liderança da igreja, ela está para a igreja para apoiá-la, para deixar fluir, para orientar, alimentar, para que os ministérios sejam desenvolvidos. E pregar o evangelho é algo que o nosso Senhor já ordenou. E é para todo mundo fazer, claramente. Então, glória a Deus por isso. Benevolência. Ajudar ao próximo. Não é? Os textos que Jesus abordou nos evangelhos e a prática nas cartas sobre ajudar o próximo, alimentar, seja lá como for, está escrito em algum lugar que a gente tem que antes pedir autorização para fazer? Ou está já como um mandamento, uma ordem, um incentivo para que a gente faça, sem até ver a quem está fazendo? O problema aí, às vezes, é ciúme. Às vezes tem aquela ideia do controle, a liderança quer controlar, e às vezes é a questão do ciúme, porque tem alguns irmãos que eles fazem, às vezes, sozinho mais do que o ministério. Sim. Acontece isso, eu já vi várias vezes. Agora, qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é que a igreja, ela deve, se puder, ter um ministério de benevolência. É bom que a igreja tenha uma área assim, mas isso não quer dizer que os irmãos não estão livres para ajudar quem eles quiserem. É lógico que eles estão. Eles podem ajudar quem eles quiserem. Quem disse que ele tem que dar o dinheiro para o Ministério de Benevolência? Quem disse que ele tem que dar a cesta básica para um esse um dar para o outro lá? Não, nós não precisamos dessa intermediação. Na verdade, os ministérios de benevolência nas igrejas são apenas uma estrutura para apoiar e organizar certos atos de benevolência, porque a igreja em si, os irmãos em si, eles fazem muitos atos de benevolência que não estão relacionados àquele ministério. E nem deve necessariamente estar. É apenas algo a mais. É uma estrutura ministerial, mas não impede, não deveria. Na verdade, os irmãos deveriam estar até orgulhosos, né, de ter pessoas que têm o coração bom para ajudar o próximo. Né? Então, às vezes é uma falta de... É um excesso de querer controlar e assim por diante. É um pouco de brio, sabe? Ah, se não foi eu. Quando eu vejo congregações, meus irmãos, me desculpa que eu estou me empolgado aqui agora. Eu tô gostando. Quando eu vejo... Eu gosto disso, porque Quando eu vejo algumas lideranças em congregações
que eles estão lá naquele determinado ministério lá, né? 20, 30, 10 anos, eu tremo. Eu fico meio assim, porque tomou para si, né? Toda liderança ministerial, ela deveria ter como tronco treinamento, passar a bola, ajudar. E ele tinha que ter olho assim. Entrou um novo convertido na igreja, os ministros de áreas ministeriais da igreja deveriam brigar no tapa. Esse é meu, esse é meu. Eu estou brincando aqui, né? Mas assim, a ideia deveriam ser disputados, né? Para que esses irmãos novos pudessem achar os seus dons e eles serem treinados e no futuro serem eles também as pessoas que iriam cuidar. Mas tem pessoas que é meu, esse ministério é meu, eu não passo para ninguém, eu não treino ninguém. Aí você chega lá, ele é o dono, né, daquilo. Fica difícil, né? Assim mesmo. É. É assim mesmo. Desculpe a Eu conheço. empolgação e obrigado pela pergunta, Virgínia. Alex, eu penso assim, ó. Obrigada, respondeu bem. Irmã Virgínia, eu penso assim. Eu achei que no estranho, momento- muito preocupada com essa situação, porque desde que eu me converti, eu sempre fui livre para fazer isso e para receber. Tive um problema em 2018, fiquei passando aperto com minhas filhas, e tem mães que tinham medo de dar cestas básicas, porque eu Tinha que tinha dar que pelo passar ministério. pelo ministério e fica aquele clima, sabe? E aí, nossa, foi muito complicado. Foi muito complicado isso. Entre Eu nós- achei que desanima a gente. Entre nós é Isso pior não anima. ainda isso, né? Porque nós somos irmãos. Ora, se eu não posso chegar para o meu irmão, para minha irmã, pessoalmente, eu tenho que Então, passar o pessoal por insiste na casa levar cesta básica para dar. Não faz sentido. Não Muito complicado. Mas tá bom, obrigada. Nada, que isso. Sérgio, fale. A gente tem mais 4 minutos. Não, eu estava dizendo para a irmã falei que, claro, agora eu acho que se colocou outra situação, mas muitas vezes a benevolência nós devemos usar para ganhar as almas. Claro. Né? Então, é a função. Eu acho sim, a pessoa chegar aqui, conversar comigo, né, eu estivesse na frente, claro, eu dizer, tá, irmã, vai, faz, é para ganhar a alma, o que der para fazer para ganhar a alma, faz. A benevolência para os de fora, eu creio que tem esse caráter também, de não só ajudar, mas de também pregar, né? Então, eu quando eu tenho oportunidade de fazer Nós isso, não devemos deixar faltar, Alex. Para os irmãos de dentro, nós de maneira nenhuma faltar. isso, perfeito, isso mesmo. Obrigado. Mais alguém? Então, eu queria só aproveitar 3 minutos aqui, porque na próxima semana não deu tempo de fazer a segunda parábola, né? Mas eu só vou mostrar aqui para vocês, ó. Note que no versículo, lembra que esta parábola que Jesus contou aqui, aparentemente ela termina ali, né? Mas se você ler o versículo 35, né? Ele vai dar continuidade com outra parábola. É o mesmo assunto, tá? Ele usou a parábola do filho que foi e o que não foi, né? O que disse sim e não foi, o que disse não e foi, se arrependido. E aí essa primeira se refere então aos israelitas, né? Lá desqualificados, rejeitados, como a gente viu. Agora, no 33:5, ele vai dar continuidade com outra parábola, a dos lavradores maus. Nós não vamos entrar nessa parábola dos lavradores maus, mas para encerrar aqui, não precisa ler, tem a aplicação, né? Você pode ler em casa a parábola dos lavradores maus, né? E no versículo, no 43 diz, portanto, a aplicação. Eu vou direto. A parábola dos lavradores maus você lê em casa, tá? Não tem problema, lê aí depois, que é rapidinho ela. É uma história tranquila. Os caras que matam até o filho do dono para ficar com a lavoura deles, porque os caras são maus, né? E aí, no versículo 43, Jesus diz, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, veja só, só um minuto aqui. Anjo, pode fechar a porta? Então, na primeira parábola que nós vimos, Jesus está falando diretamente que
prostitutas e publicanos precederiam eles. Então, prostitutas e publicanos judeus, ok? Do povo judeu. João Batista pregou para judeus. No meio dos judeus havia publicanos, prostitutas e um monte de gente excluída. Então, a primeira parábola, Jesus está falando dentro de um contexto da cultura e do povo judeu. Mas nessa segunda parábola, os que vão preceder não são somente pessoas desprezadas judeus. Aqui, Jesus amplia. Olha o que ele vai dizer na parábola dos lavradores maus, na aplicação. Ele vai dizer que será tirado, o reino de Deus vos será tirado, e será dado a um outro povo, que somos nós. Não necessariamente somos meretrizes ou publicanos, mas nós somos não judeus. Então, aqui, nessa segunda parábola, Jesus ainda diz, olha, vocês estão aí achando que meretrizes e publicanos, hebreus, judeus, israelitas, vão preceder vocês? Eu digo mais, não são só eles não. Outros povos que não são judeus, pois o reino será tirado de vocês e será dado a outros que produzam fruto. Estes outros aqui somos nós, que não somos judeus. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre o qual ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, tá vendo? Agora Jesus incluiu o grupo todo, ó, sacerdotes e fariseus, tá vendo? Os principais religiosos, ouvindo estas coisas, essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. Eles quem? Os que deveriam conhecer a palavra, que conheciam, que deveriam obedecer, ser os primeiros a se arrepender e não foram. E por causa disso, prostitutas e publicanos judeus iriam precedê-los, mas não somente. Também seria tirado o reino deles e dado a outros povos, pior ainda, né? Povos de fora, que no caso somos nós aqui. Então, neste caso, o reino de Deus seria dado a outro povo e não apenas aos rejeitados de Israel. Olha que legal isso, né? Você está vendo como ampliou mais ainda? Jesus está estabelecendo uma nova aliança, né, Alex? Exatamente. Então, se eu não continuo lendo, eu perco esta segunda parábola e perco a ampliação daquele ensino, porque eu li só aquela fração. Então, quando você vai ler um texto, meu querido, minha querida, principalmente uma parábola, ache o início, veja o que está acontecendo, descubra por que Jesus contou aquela parábola, fique neste ambiente, não desvie, e continue lendo para ver se tem mais ensino, se continua ainda no mesmo assunto a coisa. E aí você vai enriquecendo cada vez mais. Entendeu? Então aprender a ler é uma coisa necessária. Tá bom? A outra parábola nós não vai dar tempo de ver hoje. Então, as dos dois filhos, né, dos devedores, nós vamos ver na semana que vem. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Espero que tenha sido bom para você, como tem sido bom para mim. Nossa, ajudou muito. Glória a Deus. Que bom. Fico feliz. Nossa. Se alguém depois hoje tiver... Oi? Viu, Alex? Hoje tu estava com o coração ardendo. Isso aí. Nós somos muito gratos a Deus, Alex. Amém. Amém. Eu fico com todos coração... os irmãos que participam aqui. Amém. Eu fico com o coração ardendo. Alex, a gente pode ver Jesus como nosso irmão também? Claro, porque ele é. Ele é filho de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus por meio dele. Ele é nosso irmão. Primeiro, irmão mais velho. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com ele, né? Co-herdeiro com eles, filhos do mesmo pai, chamado filho e tal. Então, sem dúvida alguma, ele é 100% irmão. Eu fico com o coração ardendo quando eu vejo que pessoas que eram para fazer o bem para o povo, que eram para ensinar, para compartilhar a palavra como ela deve ser, tendo atitudes de querer controlar, de querer ser o manda-chuva, de querer fazer a igreja a sua imagem. Isso é muito perigoso e nós temos que correr disso, né? Nós temos que ser um povo que, antes de tudo, somos irmãos.
antes de qualquer coisa. Temos essa intimidade. O Pai é o mesmo e temos a mesma palavra. Não é? Então, oi. Oi. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço muito a Deus porque você é um ótimo servo. Obrigado, meu querido. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Então, estamos juntos. Amém. Estamos juntos. Irmão. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Obrigado. Senhor Alex, o senhor é extraordinário. Extraordinário. Te dando sabedoria. Te dando É que eu sou puxa-saco mesmo. Eu sou puxa-saco do senhor. Menos. É uma graça. Então, olha só. Uma família, Alex. Já estamos na hora e quero dar um beijo no coração. Quem tiver qualquer pergunta. Oi? Um abraço em toda a família, Alex. Oi? Enite está muito chique. Oi, Enite. Boa noite. Oi, querido. Tá muito Os irmãos terem humildade, querido. Boa noite. Amém. Amém. Qualquer pergunta, me manda por WhatsApp, tá bom? Tá ok. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, Irani. Tá Que ok. Deus abençoe. Tchau, irmão. Tchau. Tchau, irmão. Tchau. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês, tá? Tchau. Deus abençoe a todos.